Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial, a escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes, soluções que salvam vidas. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Com essa energia transformadora e uma frequência de vitória, levanta essa cabeça, chacoalha a poeira e vamos para cima. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram de uma realidade como a sua para alcançarem muito sucesso. E hoje temos nada mais, nada menos que um grande craque da vida, um homem de uma altíssima performance que girou o mundo e teve muito sucesso. É com muita alegria que recebemos Michel Bastos, jogador da seleção brasileira. Que prazer te receber aqui no Brasil que faz. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Gratidão. E hoje, nesse programa, nós vamos aprender com um mestre como construir uma carreira sólida, pautada em princípios e uma mentalidade de vencedor. Michel, hoje um atleta realizado, uma marca brasileira, um atleta negro que tem feito história internacional e nacional. Mas como foi o início dessa trajetória? Nossa, cara, o início foi bem, posso dizer que tinha tudo para não dar certo, vamos dizer assim, né? Porque eu teve um momento da minha vida que eu cheguei a falar. Você vem de uma família de origem humilde, Michel? Assim, eu venho de uma família humilde, mas eu não posso dizer, eu não posso reclamar, porque eu acho que assim, nunca faltou comida na mesa, né? Meu pai é um ex-jogador de futebol, né? Para quem não sabe, eu tinha um irmão gêmeo, sou gêmeo, meu irmão faleceu com 5 anos num acidente, e após isso, lógico, meu pai acabou se culpabilizando muito pelo ocorrido e largou o futebol muito cedo, com 27 para 28 anos, né? E daí, lógico, meu pai, como eu, né, acho que desde cedo quis investir no futebol, então foi a vida dele até os 27 anos, não tinha estudado, então depois ele teve que se refazer, né? Então foi um período assim, mas assim, eu não posso dizer que eu vim de uma família humilde, mas uma família que nunca me deixou faltar nada, né? Não posso... Uma família estruturada. Não posso reclamar, sempre... Você é de que estado, Michel? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Pelotas, sou do interior do Rio Grande do Sul. Assim, não estudei em escola particular, não tinha das melhores roupas, mas assim, não posso negar que nunca faltou nada. Meu pai teve que ralar muito, minha mãe também, minha mãe era empregada doméstica, depois acabou virando governanta por um bom tempo, mas assim, eu não posso reclamar, meus pais sempre, eu sei que também deram muito duro, mas graças a Deus nunca me faltou nada. E uma trajetória linda, analisando sua carreira a gente vê, saiu de Pelotas, ganhou o mundo, jogou na França, jogou na Holanda, jogou na seleção brasileira de futebol. E por um triz não fez uma final de Copa do Mundo. Isso ficou, eu vou falar para você, me doeu muito, assim, né? Eu acho que eu já realizei um sonho, eu acho que eu falo isso pro meu filho, eu tenho um filho de 18 anos. Eu falo que eu realizei, acho que dentro da minha carreira, o maior sonho da minha vida, que era vestir a camisa da seleção brasileira e poder disputar uma Copa do Mundo com a seleção. Mas quando você está lá, aí seus objetivos eles mudam. Você quer ganhar a Copa do Mundo, você quer vencer. Todo atleta ele busca uma realização. Eu acho que tem que ganhar. Isso, acho que o atleta ele tem que colocar na cabeça que ele precisa ser vencedor. Sempre querer vencer. Não importa, eu brinco que eu queria vencer no Paraímpar, depois, a minha carreira sempre foi assim, então até hoje, com 42 anos, eu sou competitivo, eu sou muito competitivo, tipo, em tudo, assim.
Então, eu acho que esse momento da minha carreira, que foi disputar a Copa do Mundo, eu digo que são etapas, né? E aí você aos pouquinhos você vai vendo aonde você pode chegar. Eu tinha lá no começo que era ser jogador profissional. Consegui. Quando você vira jogador profissional, você quer chegar num grande clube. Consegui. Ah, eu quero conquistar um grande título. Você consegue. Eu quero chegar até a seleção brasileira. Conseguiu. Só que às vezes chegar na seleção brasileira não quer dizer que você vai disputar uma Copa do Mundo, enfim, né? Porque a seleção brasileira hoje, ainda mais com o brasileiro é recheado de talentos, que do dia para noite a tua chance pode vir um Neymar da vida, esses meninos novos que aparecem sempre aí, chegando. Então assim, e aí eu fui por etapas. E nesse momento da Copa do Mundo, por exemplo, eu cheguei a pensar assim, não, eu posso ser campeão mundial. E esse jogo, cara, esse jogo da Holanda, fatídico jogo da Holanda que a gente fala muito, eu no intervalo daquele jogo, você tinha absoluta convicção. Eu falei, cara, ali foi tipo a ficha caiu, eu falei, não, a gente pode ser campeão mundial. Só que tinha mais 45 minutos para jogar, né? Então, e ali a chave vira, negativamente falando, e aí a história todo mundo sabe, a gente toma o 2-1 e acaba saindo do Mundial naquele momento. Mas assim, cara, foi acho que para mim a maior realização que eu tive. Realizei muitos sonhos dentro da minha carreira, sou muito grato pela carreira que eu tive, mas assim, sem sombra de dúvidas, acho que vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo foi o ápice da minha carreira, sem sombra de dúvidas. Michel, você jogou na seleção mais forte do mundo, seleção brasileira, na minha opinião, e eu quero te perguntar já do Carlos Ancelotti, fazer algumas indagações a respeito, aí afinal, porque nós estamos no Brasil que faz. Mas a mentalidade, o que me impressiona num jogador de futebol de alto rendimento é a sua mentalidade, a mentalidade vencedora, o princípio do maior esforço, o foco estratégico para alcançar o resultado. Essa alta performance no esporte dá para trazer para a vida real, e qual que é o passo a passo para a pessoa que está ali nos assistindo entrar numa mentalidade disruptiva dessa, uma mentalidade vencedora? Olha, eu faço isso hoje no meu dia a dia. Eu levo tudo aquilo que eu aprendi, que o futebol, que eu conheci como conhecimento, como aprendizado. Até porque, como eu falei, eu fiz isso durante mais de 20 anos. Eu encerrei minha carreira com 36 para 37 anos. Hoje eu tenho 42. E a carreira esportiva é uma carreira que é uma montanha-russa. Ora, você já viveu momentos onde faltou confiança, onde a autoestima caiu, porque você deve estar perguntando, é muito fácil, quando você é um super atleta, um atleta de seleção, ter autoestima, ter uma autossugestão de ser um atleta, mas nem sempre é assim, não é, Michel? Não, com certeza. Eu acho que a carreira do jogador de futebol, ela tem um começo, todo mundo sabe, né? Tem aquele processo, né? Começo, meio, fim, e ela é muito curta. Ela é curta, né? Eu saí da minha cidade com 14 anos, já com 16 fui morar fora, e dali pra frente, até os meus 37 anos, foi o que eu fiz a minha vida toda. E hoje em dia, por incrível que pareça, eu vivo coisas novas na minha vida. Eu ainda estou muito envolvido com esporte, com futebol, como eu falei, que continua sendo a minha paixão. Mas fora isso, lógico, eu programei também o meu final de carreira, né? Eu sabia que uma hora ia chegar, então eu tive exemplos positivos e negativos do que eu tinha que fazer para preparar esse meu pós-carreira, né? E fiz. Eu acho que isso eu fiz bem, porque eu me programei para isso, sabe? Eu sabia que uma hora eu ia ter aquilo ali que eu fiz a vida toda e fiz bem, vai acabar. O que eu vou fazer dali para frente? E eu preparei isso.
preparei isso nos meus últimos 3 anos de carreira, já pensando no que eu poderia fazer depois dali, querendo conhecer coisas novas, né? Cara, eu levo muita coisa que eu aprendi, que eu fazia durante a minha carreira como atleta de alto nível, eu levo para minha vida. Eu levo para minha vida. Eu acho que, lógico, que é uma proporção diferente, mas A gente percebe que o esporte nos traz requisitos muito importantes para o convívio e para levar uma vida de alta performance. com certeza. Disciplina, foco. Acho que para foco é algo que eu trouxe comigo do esporte, né? Eu falo que logo em seguida que eu vi que eu tinha chego num alto nível, né, No no esporte? esporte, eu abdiquei de muita coisa, porque aquilo era a minha prioridade. Tipo, era aquilo que dava o meu sustento para mim, para minha família, para os meus pais, e eu era muito bom naquilo. Então eu falei, cara, eu tenho que focar nisso. Eu vou abdicar de algumas coisas. Tipo, eu sempre fui um cara que gostei de estar com os amigos, de curtir, né? Eu sempre fui um cara muito alegre e tal. E eu sabia que eu tinha que abdicar de alguma coisa e focar naquilo que era o mais importante para mim, que era o meu trabalho. E eu até falo, se perguntasse para mim, pô, Michel, você era um cara que gostava de treinar? Por incrível que pareça, gostar eu não gostava muito, mas eu treinava demais, porque era o meu trabalho, tipo, era... Fazer o que você não gosta é o que liberta. Essa é a Então, grande. cara, Essa é a pô, eu não grande. gostava de ficar pegando peso, de ficar correndo para um lado para o outro, porque para quem não sabe, né, para quem não entende muito, tem todo um processo para você chegar na quarta-feira, quando você liga a televisão ali, e tá lá, Corinthians e São Paulo, clássico no Morumbi com 40 mil pessoas. Só que antes dessa partida você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que dormir bem, tem os treinamentos para que chegue aquele dia que aí fica gostoso, né? Porque aí eu gostava de, tipo, a hora que a bola rolava, aquilo ali era maravilhoso, eu sinto muita falta disso. Mas o processo antes era muito difícil. Essas etapas que você está falando para nós, elas são curiosas. E treinamento, o esforço acima da média, a disciplina, o respeito à hierarquia que o futebol ele emprega hoje, o futebol de alto rendimento profissional, mas também o hábito de respeitar o descanso. Não, Respeitar isso o descanso do corpo, respeitar o corpo é fundamental. É fundamental. E hoje, muito mais. Eu acho que eu ainda peguei essa reformulação do futebol, da dinâmica que se tornou o futebol hoje, no finalzinho da minha carreira. Hoje, por exemplo, a gente se discute muito, teve até agora algo que aconteceu no Flamengo, por exemplo, com o Felipe Luiz e o Pedro, onde o Felipe Luiz cobra o Pedro muito aos treinamentos. Por quê? Porque hoje você é monitorado com GPS o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então você não consegue dar aquele famoso migué que a gente falava antes, porque você é monitorado. Você chega para treinar, você coloca o GPS, ali vão estar todos os dados do seu treinamento. Então, assim, antigamente eu já tinha essa cobrança comigo mesmo, que eu tinha que treinar muito e tudo mais. E eu não tinha esse monitoramento que tem hoje. A gente ainda, se quisesse, conseguia dar um miguezinho que nem a gente fala. Mas hoje não. Então, hoje, muito mais do que antigamente, se você não se transformar, e eu falo isso, e é uma mensagem que eu mando, o futebol brasileiro hoje, ele ainda produz talento, só não está sabendo produzir atletas de verdade. Você acha que o comportamento, a gestão das emoções, o controle emocional, o comportamento, o respeito, todo esse processo, ele facilita para que um atleta chegue em altíssimo nível, que ele possa jogar no futebol europeu? Isso é muito exigido por lá? Não, é muito exigido. Hoje assim, eu tive a oportunidade de jogar 10 anos no futebol europeu e eu sei muito do que eu tô falando. Eu acho que eu já me cobrava muito, até porque devido a essa passagem que eu tive lá. Se você não se cobrar, se você não se exigir
e você não o fazer, vai vir outro no teu lugar e faz. E você perde o espaço. Então, assim, eu acho que isso, o futebol, hoje o futebol aqui no Brasil, ele tem que entender que o processo mudou, a dinâmica mudou. A gente fala que os times europeus hoje são superiores aos times brasileiros. E são. E são porque... Eu acho, sobretudo, na minha opinião, pela intensidade que é empregada. Então, a intensidade, o treinamento, o comportamento extremamente profissional, esses valores que são triviais na Europa, a gente faz. Porque, assim, eu vou levar a conversa para um chão de fábrica. Às vezes a gente tem profissionais excepcionais tecnicamente, sim, e que deixam a desejar no comportamento. E muitas vezes as pessoas deixam de aproveitar a oportunidade por um comportamento inadequado. E lá na Europa isso não é aceito. Não, não é, nunca. E assim, eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente discute muito que a dinâmica mudou e parece que você perde qualidade. Não. Bem pelo contrário, você consegue ver clubes aí europeus com a dinâmica. Eu posso até citar aqui o próprio Paris Saint-Germain, que você vê uma dinâmica surreal e com muita qualidade. E isso é um exemplo que eu levo para minha vida. Por exemplo, hoje, cara, eu sou bom, mas eu não estou conseguindo produzir. Independente de eu ser bom, eu não consigo produzir com tanta qualidade e produzir muito e bem. O que eu tenho que fazer? Cara, eu preciso me adaptar, eu preciso mudar alguma coisa para me adaptar para que eu consiga produzir com qualidade, que eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou muito bom naquilo que eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo produzir. E no futebol é a mesma coisa. O futebol hoje é isso. Hoje o futebol ele mudou. A gente não consegue mais falar do mesmo futebol de 10, 15, 20 anos atrás. Entendeu? Mudou, a dinâmica do futebol é outra. A intensidade é muito, totalmente diferente. É diferente, o tempo de resposta, o tempo de reação, o raciocínio, totalmente diferente. A marcação, toda a estratégia, toda essa estratégia é feita. Mas você jogou na França, na Holanda, em quais outros países da Europa? Eu joguei... na Espanha, não? Não, primeiro Holanda, né? Muito novo. Aí eu volto pro Brasil, depois França, quase 10 anos. Itália, Alemanha, e aí eu volto pro Brasil em meados de 2015. Você jogou na Alemanha, na Holanda, e a pergunta que não quer calar, justamente, você sofreu racismo? Cara, lá na Europa nunca tive problema nenhum de verdade. Já tive alguns companheiros que passaram por situações, eu não. Veio a acontecer um caso só, que foi aqui no Brasil, né? Numa passagem minha pelo São Paulo, na verdade foram duas, né? Mas assim, na minha vida de 42 anos, foi as únicas duas situações que eu acho que eu me senti, eu senti o preconceito. A gente está vivendo algumas extremidades. Às vezes um mero comentário já gera uma grande repercussão e tal, como se fosse um pequeno mimimi. Agora, e às vezes as coisas passam, porque é inadmissível o racismo, é inadmissível a pessoa ter o controle ou julgar uma pessoa, analisar o resultado de uma pessoa pela cor da pele. E nós fazemos uma campanha de combate ao racismo. Isso é muito importante para todos nós, sobretudo brasileiros, que eu acredito que é um povo mais misturado, que tem a maior quantidade de misturas do mundo, que não tem sequer uma família, que não tem uma participação de um negro, de um branco, enfim. Isso é muito importante para nós. E a gente vê o caso do Vini. Sim. O Vini Júnior virou alvo na Espanha. Cara, eu brigo muito pela causa, só que eu me considero um cara, eu não gosto muito de mimimi, não. Uhum. Eu acho que às vezes tem muitos por aí que acabam atrapalhando
o processo de combate, de respeito, e tudo mais. Eu acho que se atrapalham muito, de autoridade. Né? E o que eu vejo também, Michel, é o seguinte: pessoas de alta performance como você, tanto dentro do campo como fora do campo, vocês buscam, longe disso, de mimimi, de diferença. Ao contrário, buscam ser o melhor no que vocês tiverem que fazer. Agora você tocou num ponto perfeito, assim. Eu acho que eu e o meu pai fala muito isso, né? Eu tenho mais 3 irmãs e todos, assim, todos, tanto eu como as minhas irmãs, a gente tem o maior orgulho. Minhas irmãs são formadas e, graças a Deus, muito bem de vida e não precisaram de ajuda de ninguém. Acabou. Precisaram da ajuda de ninguém, de verdade. E assim, lógico, eu não sou contra, mas eu acho que a gente, quanto mais a gente mostrar, não digo nem provar, mas eu acho que a gente pode, né? A gente não precisa muito das vezes, às vezes, por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que se aproveitam muito da situação para chegar em tal momento, em tal lugar. Cara, às vezes não tem muita necessidade não, acho que é só você querer, você trabalhar, você lutar, você se esforçar, que vai acontecer e você vai chegar lá. Independente da cor de pele que você tenha. Lógico, o racismo sim, ele existe. A gente tem que combater, a gente tem que combater, enfim, mas assim, tem momentos assim, e tem pessoas que acho que falham na busca de talvez lutar contra isso, né? E acabam se atrapalhando. Então eu sou muito contra isso. Vamos lutar pelo que é certo. E eu quero falar com você. Se você tem uma história espetacular, uma carreira, ou conhece alguém que tem e quer vir aqui dar uma entrevista no Brasil que faz, me siga agora no Instagram. Pega o seu celular aí, me siga Elvis César Oficial com Z e manda aqui a sua história, que você pode ser o nosso próximo entrevistado. E nesse sentido, você viu pessoas espetaculares, comportamento, você teve espelhamento, você acabou de me dizer que teve espelhamento em pessoas de péssimo comportamento, de comportamento não tão bom, e pessoas que tiveram comportamento dentro e fora do campo extraordinário. Cita uma pessoa dessa. Mais uma vez eu posso dizer que eu tive a honra de jogar com inúmeros jogadores que foram exemplo dentro e fora do campo. E são, né? São. Até hoje para mim. Mas eu tenho um carinho muito enorme pelo Kaká. Eu acho que o Kaká é uma pessoa que para mim é um irmão, né? Mas eu acho que eu conheço não só o atleta, tive a honra de jogar com ele tanto na seleção brasileira como no São Paulo e depois conhecer a pessoa, né? Você sabe que o Kaká todo mundo pede pro Kaká vir aqui, e ontem eu estava com o Cafu, e eu falei, Cafu, fala pro Kaká vir aqui, e agora você endossando também. Cara, porque assim, eu acho que deveriam continuar essa campanha, porque eu acho que de trazê-lo aqui, porque eu acho que seria muito importante, é muito importante ouvi-lo. Kaká, estamos te esperando aqui, amigo. Olha, Michel, se tivesse que perguntar para você algo que faltou na sua carreira, num clube, é lógico, ser campeão do mundo pelo Brasil em 2006 seria uma conquista extraordinária, mas algum clube que jogou, o que faltou? Nada. Uau. Faltou nada. Até porque, se eu for falar para você, eu acho que eu nunca imaginei que eu poderia chegar tão longe e ter conquistado tanto, assim. Falo que fui um abençoado por Deus mesmo, de verdade. Eu falo até porque hoje eu tenho um filho, 18 anos, que também o sonho dele joga futebol? Era ser jogador de futebol, mas ele entendeu que talvez não era o propósito dele. Hoje eu tenho um maior orgulho de saber que meu filho acabou de se formar e vai prestar medicina. Então, de verdade mesmo, assim, eu não mudaria nada, não tem nada que eu me arrependa. Tudo que eu conquistei, que eu tive dentro do esporte, dentro do futebol, foi muito mais além daquilo que eu imaginava. Então, Michel, a gente fala de paixão e propósito. Hoje, término de uma carreira completa, satisfeito, realizado. Qual o seu propósito de vida? De verdade mesmo é cuidar da minha esposa, dos meus filhos, que eu devido a minha ausência, assim, eu acho que para mim é
o meu maior objetivo, assim, é o que eu quero para mim, mas lógico, aí pensando em trabalho, lógico que a vida continua. Vida que segue. Eu hoje, graças a Deus, algo assim que hoje me encanta muito e está sendo muito bom para mim. Eu migrei para a comunicação, né? Hoje estou lá na CNN, já tive uma passagem na Globo. Então, assim, é algo que me encantou bastante, é algo que eu tô trabalhando, mas tô aprendendo, tô buscando. Como a gente fala no futebol, sou juvenil ainda. Cheguei agora. Não é juvenil, não. Só a humildade já é um requisito essencial para um vencedor. E vamos fazer um jogo rápido aqui. Bora. Fala para mim aqui, um clube do mundo. São Paulo. Uau! Será que é São Paulino, Brasil? Olha isso. O esporte fora o futebol. Futevôlei. Família. Tudo na minha vida. Deus. A pessoa mais importante para mim. Michel Bastos, craque da seleção brasileira, uma marca brasileira no mundo. Quem é o Brasil que faz para você? O brasileiro é guerreiro, é batalhador, é trabalhador. É o povo mais gentil do mundo, sim ou não? Demais, demais. É algo, o extremo, é muito diferente. O Michel é isso, o Michel é o brasileiro que faz dessa forma. Ele é essa pessoa alegre, essa pessoa gentil, essa pessoa educada. Então assim, eu sou isso. Eu sou o brasileiro, e o brasileiro, quando ele é assim, ele faz. Ele faz. O brasileiro, quando é assim, ele faz. Eu glorifico a Deus por essa entrevista maravilhosa, o prazer de ver um ídolo, entrevistar um ídolo, um ídolo brasileiro, um ídolo mundial aqui. Tem um presente para te dar, é o meu livro, que fala, é um livro de desenvolvimento que pessoal. Eu já conheço, como eu falei antes, tem um amigão que teve a honra também de recebê-lo. Eu agradeço, agora é a minha vez, né? Ele já teve, agora é a minha. Obrigado pelo presente, de verdade. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu programa, perfeito. E conte comigo a hora que você quiser, a gente vem aqui pro Brasil que faz a hora que você quiser. Nós vamos montar o time do Brasil que faz, você vai ser o nosso 10, nosso capita. Olha, Michel, vambora. Obrigado, Brasil. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique agora com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão. Deus te abençoe. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.